E agora a gente fala que, de acordo com o Banco Central, a tomada de crédito rural em Goiás somou mais de 150 milhões de reais no ano de 2020. E a Emater do estado facilita a obtenção desse financiamento pelos produtores, auxiliando na melhora da produtividade, na compra de novas tecnologias e no fortalecimento do agronegócio estadual. Vamos agora, então, falar ao vivo com o presidente da Emater Goiás, o Pedro Leonardo Rezende. Oi, Pedro, bom dia para você. Seja bem-vindo aqui ao nosso Bem da Terra. Bom dia, Renata. Obrigado aqui pela oportunidade de trazer algumas informações aqui de interesse dos produtores rurais de Goiás. Exatamente. Pedro, esse número impressionou bastante, né, dessa performance de vocês do ano passado, referente a 2020. De que forma que a Emater facilita, né, nessas vias realmente de tomada de crédito dos produtores rurais, que obviamente é quando eles pretendem investir, tanto na questão de investimento, custeio, ali o andamento da safra. Como é que vocês, de fato, fazem essa aplicação na prática aí para os produtores de maneira a ajudá-los? Exatamente, Renata. Na verdade, no ano de 2020, a Emater Goiás ela realizou aproximadamente 2.000 projetos para captação de crédito rural. E além de cadastrar essas propostas nos sistemas das instituições bancárias, a preocupação da Emater Goiás é acompanhar todo o processo produtivo de forma a garantir que esses recursos eles de fato se revertam na melhoria da renda das propriedades rurais. Então, essa é uma política pública extremamente importante. O Plano Safra 2020-2021 para Goiás tem uma expectativa do aporte de aproximadamente 18 bilhões de reais em crédito rural aos produtores. O que poucos sabem é que muitas vezes esses recursos só chegam aos pequenos produtores rurais, principalmente os produtores rurais pronafianos, através de agentes locais facilitadores. E a Emater Goiás ela é o principal agente local facilitador no sentido de orientar os produtores rurais, principalmente os produtores rurais familiares, das linhas de crédito que estão disponíveis para os investimentos e para o custeio das suas atividades. Agora a gente sabe também, Pedro, que em algumas situações, algumas localidades, o crédito chegou ao seu limite. Esse foi o caso de Goiás ou não? Não, ainda não, Renata. Na verdade, nós ainda temos a garantia da utilização desses recursos e a gente até aproveita aqui a oportunidade a todos que nos ouvem para que procurem as unidades locais da Emater aqui em Goiás de forma a obter as orientações necessárias e muitas vezes a gente identifica que esses recursos eles não são acessados até por falta de orientação desses produtores, por falta de informação. Então, os nossos técnicos eles estão capacitados a realizar todas as orientações, principalmente em relação aos pré-requisitos de habilitação para acessar essas linhas de crédito diferenciadas. O principal pré-requisito de habilitação para acessar essas políticas públicas é a emissão da DAP, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF. Esse é o documento que certifica que aquele produtor rural é um produtor rural da agricultura familiar e está apto a acessar essas linhas de crédito diferenciadas. No ano passado, em 2020, a Emater Goiás realizou a emissão de mais de 6.000 DAPs, que é o documento que garante o acesso dos produtores rurais a essas linhas de crédito. E a nossa preocupação, mais do que facilitar o acesso, é acompanhar a aplicação desses recursos através das práticas de extensão rural, principalmente assistência técnica. O produtor rural familiar, ele muitas vezes tem dificuldade em acessar a assistência técnica necessária para a boa condução das suas atividades. É essa assistência técnica que vai garantir que esses recursos sejam aplicados de forma adequada. Muitas vezes o produtor rural familiar, ele por falta de assistência técnica, ele até consegue obter esse recurso, mas muitas vezes ele, além de não ter esse recurso como melhoria da renda, ele muitas vezes fica endividado, até pela falta da própria assistência técnica. Então, é missão da Emater Goiás, além de facilitar o acesso, garantir a assistência técnica necessária a esses produtores, de forma a garantir que eles tenham a melhoria da utilização da mão de obra familiar
e a melhoria da renda dessas famílias. Com certeza. Você trouxe aqui, então, que precisa ser um pronafiano, né? Ter essa garantia e também que precisa, claro, obviamente, estar inserido nesse contexto e não só esse aporte de recursos, mas bem como no futuro a aplicação, como é que ele vem sendo adequado ali ao sistema produtivo da realidade de cada produtor. E ainda nesse sentido, nessa linha, já que como você acabou de dizer, tivemos um excelente 2020 para a safra, né? Já que há uma importante expectativa aí para a questão de crédito, plano safra 21-22. Qual que é a estimativa de vocês por hora, Pedro? A estimativa nossa são as melhores possíveis, né? Como você colocou muito bem, apesar de todas as dificuldades, de todo o cenário adverso de 2020, a gente teve resultados excelentes e tivemos um aporte de recursos também por parte do governo federal que a gente considerou adequado. A nossa expectativa é que para o Plano Safra 2021-2020 haja um aporte financeiro maior para esse segmento, para a agricultura familiar, que é um segmento extremamente importante, principalmente para o estado de Goiás, que é um estado que tem uma vocação produtiva muito embasada na agricultura familiar. Então, a nossa expectativa para o próximo ano são as melhores possíveis. Com certeza, mesmo obviamente a gente sabendo aí da questão, né, e da importância da agricultura familiar, eu gostaria de saber também um outro ponto um pouco diferente, é como é que está o andamento aí da safra de soja em algumas regiões produtoras de vocês. A gente viu que obteve-se sim alguns atrasos, né, Mato Grosso, outras localidades, e aí em Goiás, como é que ele está? Exatamente, Renata. Na verdade, no estado de Goiás já iniciamos a colheita dessa safra da soja. As perspectivas são positivas. A gente percebeu um pequeno atraso no plantio, no início da safra, mas isso não significou um prejuízo efetivo ou significativo na execução das culturas. A nossa expectativa é que essa safra, mais uma vez, seja uma safra recorde. O estado de Goiás ele tem se consolidado cada vez mais como um expoente mundial na produção do grão. E, mais uma vez, a nossa expectativa é que essa safra seja uma safra recorde e com a expectativa também de acessar preços um pouco mais atrativos, de forma a garantir o sucesso das lavouras aqui em Goiás. Muito bem, Pedro. Obrigada, viu, por vocês aí da Emater estarem aqui conosco em nosso programa hoje. Um ótimo dia, boa terça aí para todos vocês. Até uma próxima. Obrigado, um abraço a todos. Grande abraço.